coisas são muito claras, né? Mas há três coisas que eu quero destacar nesse texto. Diz respeito a esse amor de Deus, né? Que aqui diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. E o Henrico leu para nós aqui o capítulo 4, que mostra que amamos porque Deus amou primeiro, né? Deus nos amou entregando o seu próprio Filho por nós, e assim nós aprendemos a amar como Ele. E isso acontece porque Ele se revela para nós, né? Cristo Jesus se revela para nós, e nós cremos nele. Isso é muito interessante, porque tem essa entrada na vida cristã, né? Nós entramos por meio da fé, e nós permanecemos por meio da fé. E nós daí nascemos de Deus. Isso é interessante pelo seguinte: nós temos uma nova vida em Deus. Quando a palavra de Deus diz que nós nascemos de Deus, ela está dizendo o seguinte: nós morremos para a velha vida e renascemos para uma nova vida, né? O apóstolo Paulo chama isso de 2 Coríntios 5, ele vai dizer que as coisas velhas ficaram para trás, né? Eis que tudo se fez novo, né? Nós somos nova criação de Deus, né? Então, é esse renascimento espiritual. E nós, como cristãos, nascemos para essa nossa vida. E aí o texto diz que nós, o que nós fazemos? Porque nós somos amados por Deus, nós passamos a amar a Deus e amamos também a todos aqueles que foram gerados por Ele, que nasceram de novo dele. Amamos os irmãos, amamos as irmãs, né? É disso que ele está falando aqui. E aí ele diz no verso 2 assim: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Então, toda essa introdução aí é para chegar nesse ponto aqui. Como que nós sabemos que nós amamos a Deus? Quando nós obedecemos os seus mandamentos. Como que nós podemos amar alguém que é completo em tudo? Você não pode acrescentar mais nada a ele. Não tem nada que você tenha que você possa dar a ele para acrescentar alguma coisa, para mudá-lo, né? Ele é sempre o mesmo, eternamente, né? Como você ama a Deus? Reconhecendo-o como Deus e se submetendo à vontade dele. É isso que João está dizendo aqui. A única maneira de você saber que você ama de fato a Deus é se você está submisso para fazer a vontade dele, para obedecer os seus mandamentos, para obedecer a sua palavra, para fazer a sua vontade. Então, isso aqui é a primeira coisa que talvez a gente não reflita muito na nossa vida cristã. E eu queria convidar você a pensar na vida cristã como um grande quadro, uma pintura. A sua vida cristã é uma pintura, né? E nessa pintura tem todas as coisas, principalmente a nossa vida interior, porque a maior parte da nossa vida acontece no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nos nossos desejos, nas nossas vontades, nas nossas fantasias. Então está lá nesse quadro, lá pintado, no centro desse quadro, todas essas coisas. E junto nesse quadro está lá nossos relacionamentos, né? Nós como crescendo como criança, descobrindo as coisas, as nossas pequenas realizações, as nossas frustrações quando as coisas não dão certo, nossas dores, nossas ansiedades, nossos anseios, os afetos, os vínculos familiares, os vínculos fraternos, os vínculos de amizade, escola, mais à frente trabalho, depois vida afetiva sexual. Todas essas coisas estão ali, as coisas que nós vamos adquirindo, né? Sucessos que nós vamos alcançando, derrotas que nós temos. Então, o quadro da sua vida tem todas essas coisas, né? Bens que você adquiriu e está feliz por isso, né? E te fazem sentir seguro às vezes não, quando você não consegue, né? O quadro está lá. E aí Deus entra na nossa vida. E talvez quando ele entra, uma grande parte desse quadro. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer é: será que ao longo do caminho Deus não se tornou apenas um detalhe na pintura? Talvez um pequeno quadradinho lá no canto direito, embaixo, aqui, uma igrejinha pintadinha lá, uma cruzinha. E Deus passou a ser essa coisa periférica. Está lá, Deus está na nossa vida. A vida cristã está lá, nós somos cristãos. Mas o todo da nossa vida prevalece, nossos desejos, nossas fantasias, nossas frustrações, nossas dores, aflições,
nossas alegrias, as coisas que nós queremos fazer, as coisas que queremos ter, as relações que construímos, nossos pensamentos, talvez ocupem mais. Né? E o que o João está dizendo é que talvez o que Jesus ensinou sobre o maior dos mandamentos, aquilo que deveria ser o aspecto central dessa pintura, o amor a Deus, que deveria ser de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas forças, de todos os nossos, todo o nosso coração, né? Devia estar ocupando o centro aqui, não está. Ou seja, todo o restante deveria estar permeado por Deus na nossa vida, por Cristo Jesus, pela fé. Né? E ele não devia ser apenas um adendo nessa nossa pintura. O que João está dizendo é que o nosso chamado é para uma vida que ama a Deus acima de tudo. E que essa vida se expressa na medida em que, em vez de o que ocupa a parte principal são nossos pensamentos, desejos, vontades, anseios, busca por satisfação pessoal, é o amor a Deus. Através da obediência aos seus mandamentos, da submissão a Ele. E isso, muitas vezes, não é o que acontece na nossa realidade. Né? Porque como é que a gente verifica, né? Se fala tanto em ciência hoje, vamos falar aqui, como é que a gente verifica cientificamente esse nosso amor, essa nossa obediência a Deus? Como você sabe que você realmente está vivendo essa vida de amor a Deus? Porque uma coisa nós precisamos reconhecer, nós não somos capazes de obedecer a Deus. Não há em nós essa capacidade. Como que nós conseguimos obedecer a Deus? Quando nós obedecemos o seu maior mandamento, que é de crer em Deus por meio do seu Filho Jesus. E Ele nos capacita a aprendermos a amar a Deus e a viver essa vida. Né? Então nós precisamos ter essa humildade. Como que nós podemos checar se esse amor é real? Quando nós estamos realmente vivendo uma vida que busca conhecer essa vontade de Deus. Cujo centro dessa pintura, esse quadro que é a nossa vida, é essa busca aos pés do Senhor para aprender qual é a vontade dele. Como é a visão dele da nossa vida. Como é a visão dele da realidade. E onde nós encontramos isso? Nós encontramos isso na revelação que ele mesmo faz de si mesmo e da sua vontade por meio dos seus apóstolos e profetas. Na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, na Palavra de Deus. Então, queridos, para Deus deixar de ser um mero adendo na nossa vida e ser central, e o amor que nós temos por ele ser realmente de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todo o nosso intelecto, toda a nossa vontade, né? Nossas emoções estarem envolvidas nesse amor, isso precisa ser central na nossa vida, essa busca aos pés de Jesus, né? Nessa relação pessoal com ele, na relação com sua palavra. E a gente precisa se perguntar se os conflitos da nossa vida, as inseguranças, as incertezas, as dúvidas, as aflições, as dores, as perdas, não nos fazem distanciar disso. Porque a verdade, o que a Bíblia ensina, é que o consolo de Deus vem nessa comunhão com Ele diária. O amor dele nos vem dessa comunhão que nós temos com ele no Espírito Santo. Né? Não diz Paulo lá em Romanos 5, o amor dele é derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? Como presente da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, tem muitos cristãos que vivem como se não fossem cristãos. As dores, as aflições, o sofrimento, as frustrações, os anseios, os desejos, as paixões, são buscadas nos mesmos ídolos que, aliás, João cita aqui mais à frente, né? Ele encerra esse capítulo assim, dizendo: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Um alerta para nós, né? Vivam como filhos de Deus, não vivam como pessoas que não conhecem a Deus, né? Que buscam satisfação em falsos ídolos e nunca encontram. Né? Então, muitas vezes, nós como cristãos, nós estamos buscando nesse lugar errado, quando o segredo é simples, né? O segredo é
fazer de Deus o centro do quadro da nossa vida, da pintura da nossa vida. Fazer dessa busca pela comunhão com Deus, por meio da oração e da palavra, o centro do nosso dia a dia. Jesus vai dizer, é muito interessante isso, porque Jesus vai dizer que esse é o nosso dia a dia. Ele vai dizer que aquele que quer segui-lo precisa dizer não para si mesmo, né? Tomar a sua cruz e segui-lo, né? Renunciar às coisas do mundo, como João diz aqui no nosso texto, né? No texto que o Henrico leu, para poder fazer dele o nosso tudo, o centro da nossa vida, e aí nós conhecermos a sua vontade e fazermos, vivermos de acordo com a sua vontade, mediante a fé, no poder do Espírito Santo, né? E crescermos nisso dia a dia. Então, queridos, essa é a primeira coisa. Talvez seja a hora, né? Eu não sei se é o fim da pandemia, eu não sei se é o meio da pandemia, eu não sei se é o início de uma nova pandemia, mas eu sei que é o início de uma crise mundial sem precedentes no nosso tempo e que vai continuar. Então, se a gente parar de viver a vida que Cristo nos propõe, que Deus nos propõe na sua palavra, e ficarmos só enfronhados nesses medos, nesses receios, nessas inseguranças, buscando satisfação nas coisas do mundo, em vez de nos voltar para o projeto simples que Ele tem para nós, de ser amado por Ele e amá-lo de volta na comunhão, pela oração, pela palavra, a gente nunca vai realmente ter essa vida vitoriosa que João fala aqui. Como ele diz aqui no verso 4, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé cristã não é fé num vazio, não é fé na fé, não é fé em algo mágico. Eu creio que vou ganhar isso, então eu vou ganhar, porque eu creio. Não, a fé cristã ela tem um objeto certo, que é um Deus vivo que se revelou por meio de seus apóstolos e profetas, cuja palavra está acessível a todos nós todos os dias, cujo Espírito habita em nós e está disponível para nos iluminar e nos fazer compreender a vontade de Deus e viver de acordo com ela pelo seu poder, mediante a fé que nos leva a crer e continuar crendo e confiando no Senhor sempre, né? Então essa é a primeira coisa que eu queria destacar. A segunda coisa e a terceira coisa estão nesse verso, que talvez pode parecer um verso simples, mas é um dos versos mais complicados na Escritura, que já gerou mais polêmica sobre o seu sentido, que é o verso 6, que diz assim sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, né? João deixa claro quem é Jesus, né? Ele é o ungido de Deus, que se fez homem por nós, mas ele também é o Filho de Deus. Então ele diz aqui, no verso 6, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Verso 7, há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Queridos, por que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte, Jesus Cristo, ele veio como homem, né? Ele andou entre nós. Se Jesus Cristo nunca tivesse encarnado, nunca tivesse se tornado um de nós, ele jamais poderia ter sido o nosso Salvador, o nosso Redentor. Mas, ao mesmo tempo, ele se entregou na cruz do Calvário por causa do grande amor com que ele nos amou. Sendo santo e justo, entregou a sua vida para sofrer um sofrimento atroz e morrer crucificado na cruz por nós e derramar todo o seu sangue por causa dos nossos pecados, para fazer expiação pelos nossos pecados, para nos eliminar os nossos pecados, nos limpar e nos purificar dos nossos pecados e nos dar acesso a Deus que é santo. Então, se Jesus Cristo não tivesse se feito homem e não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós jamais poderíamos ter nos tornado cristãos. Nós cremos que ele é o Filho de Deus e cremos que a obra que ele fez na cruz por nós, como homem, né, sofrendo e morrendo a nossa morte, a morte que nós deveríamos ter sofrido,
para pagar pelos nossos pecados, é que nos reconcilia com Deus o Pai. Essa é a nossa fé, a base da nossa fé. Por que João escreveu isso? João escreveu isso porque, se nós lermos no capítulo 3, nós vamos entender que o espírito do anticristo, né, como João diz, já há muitos anticristos desde aquela época, né, e ainda vão vir muitos no nosso mundo. O espírito do anticristo já negava naquela época que Cristo veio como um homem e que ele morreu a morte redentora por nós na cruz do Calvário. Porque já existia uma filosofia pré-gnóstica que dizia que o corpo é mau, o corpo é ruim, não vale nada, o corpo que Deus criou para a sua glória, com toda a beleza que há no corpo do ser humano, né, e em toda a criação, não vale nada. E então o que eles diziam? Eles diziam, não, o Cristo dos céus, o ungido de Deus, o santo de Deus, o Filho de Deus, entrou no corpo de Jesus Cristo, de um homem, depois do seu batismo, e saiu dele antes da sua morte na cruz. É isso que eles diziam. Então essa heresia já era conhecida naquela época, e depois o gnosticismo se tornou muito forte no século II, no século III, no século IV, né, da nossa era. E os pais da igreja, então, combateram essas heresias e reforçaram a nossa confissão de fé, né, como tem no credo apostólico e em tantos credos que nós confessamos, né? Mas o que é importante daqui? É importante que a nossa fé seja baseada nesse testemunho que João diz que a água, o sangue, por meio do Espírito Santo, é dado com relação a Cristo. Que ele se fez homem, ele encarnou, né? No batismo, ele cumpriu toda a palavra de Deus, né? Aquilo que nós não podemos fazer, que é viver 100% segundo a vontade de Deus, Cristo fez. E quando nós nos tornamos cristãos, nós somos ligados a ele de uma maneira orgânica, essencial, espiritual. E por meio da fé nele, ele nos capacita a sermos transformados à sua imagem e crescermos nessa vontade de Deus na nossa vida. Né? Porque ele encarnou. Né? E o seu batismo representa isso, essa perfeita vontade de Deus cumprida na sua vida, a qual ele permite que a gente venha a ter. Sabemos que só vamos ter por completo na sua volta em glória, na ressurreição dos mortos. Né? Mas nós já podemos experimentar um vislumbre dessa vida aqui e agora, principalmente quando nós vivemos conforme a vontade de Deus, mediante a fé na sua palavra e na oração. Né? Então, o que dá testemunho? Esse fato histórico do que Cristo fez, sua encarnação, sua vida sem pecado e sua entrega na cruz por nós. Por meio do seu sangue, nós somos purificados do nosso pecado e temos acesso livre a Deus e temos comunhão com o Pai e podemos, por uma vida de fé e de oração, manter essa comunhão com Ele e uns com os outros. É por causa disso que nós podemos aprender a amar uns aos outros, como Cristo nos amou. É por causa disso que nós podemos amar o nosso próximo. Né? Por causa de Cristo em nós, a esperança da glória, como diz o apóstolo Paulo. Né? E o Espírito Santo é que nos capacita toda essa vida. Né? Então, queridos, eu estou falando aqui de coisas básicas da vida cristã, mas que provavelmente são coisas que nós acabamos deixando no cantinho do quadro da nossa vida. São coisas essenciais. Né? Nós precisamos voltar a essa realidade. Né? E João, então, ele faz questão de dizer que são 3 que dão testemunho, porque ao seu tempo, entre os judeus, o testemunho de um homem era aceito só quando tinha 2 ou 3 testemunhas, né, juntas. Então ele diz aqui, olha, há 3 testemunhas. Né? O Espírito Santo, que revela essa realidade de Cristo encarnado, né? Que cumpriu toda a vontade de Deus. Esse é o símbolo do seu batismo nas águas, né? Cheio do Espírito Santo, viveu uma vida plena, cheia do Espírito Santo, e morreu na cruz do Calvário por nós. E o Espírito Santo, então, nos capacita a viver mediante a fé. E o sangue de Cristo, mesmo nós sendo imperfeitos, nos purifica de todo pecado. Queridos, a verdade
é que nós precisamos voltar a essa vida de comunhão com Deus mediante a palavra. Checar nosso amor a Deus, checar o quanto nós amamos a Deus, como está a nossa vida. Nós temos vivido de acordo com a palavra de Deus? Você se pergunte, né? Como é que é a sua vida, né? Deus, quanto Deus faz parte do seu dia a dia, né? Quanto Deus faz parte dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, da nossa vontade. Porque é isso que o Espírito Santo faz conosco, né? O que João diz aqui é que os seus mandamentos não são penosos, né? Ele diz logo no início, os seus mandamentos não são pesados. Para quem não vive no Espírito Santo, para quem não vive pela fé no poder de Cristo, morto e ressurreto por nós, os mandamentos de Deus são muito pesados, são muito difíceis de viver. E a nossa inclinação natural é se afastar de Deus e se afastar da sua vontade. Mas quando nós vivemos essa vida mediante a fé, no Espírito, dia após dia, se torna um prazer fazer a vontade de Deus, se torna um prazer querer conhecer mais e mais da vontade de Deus na palavra e querer viver de acordo com essa palavra. Se torna um prazer viver longe do pecado, né, e uma vida que agrada a Deus. Então, queridos, essa palavra que eu queria deixar para vocês, essa é a essência da vida cristã, essa é a base da vida cristã. E eu queria convidar você a refletir nessa palavra de João. Como está a sua vida cristã hoje, né? Como está? O Henrique nos convidou a lembrar desse amor que Deus tem por nós, nesse amor maravilhoso. Esse amor com que Deus nos ama, que é real, que é concreto, que é um Deus que se importa, é um Deus que está presente na nossa vida, não vai deixar de acontecer, né? Porque nós nos afastamos momentaneamente de Deus, porque nós quebramos algum mandamento de Deus. O próprio João, na sua epístola, vai nos dizer, quando nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, né? Que morreu por nós e ressuscitou e voltou à sua glória, está sentado à direita de Deus o Pai. Então, de lá, ele intercede por nós. De lá, é como se Deus olhasse para a nossa vida através de Jesus Cristo, como se a nossa vida fosse perfeita como a de Jesus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas não é por isso que nós vamos viver uma vida longe de Deus. Aquele que tem Deus, aquele que ama de verdade a Deus, vai buscar uma vida que agrada a Deus. Vai buscar querer saber qual é a vontade de Deus dia após dia. Vai ter tempo para Deus, para ter uma vida de oração, para se fazer ouvido por Deus e para ouvir o que Deus tem para lhe falar. Para viver em comunhão com seus irmãos em Cristo e servir a Deus na vida dos seus irmãos. Então, que a gente possa lembrar que é nesse contexto, nessa vida diária, essa vida cristã comum, que nós encontramos o maior consolo de Deus, que nós nos sabemos realmente amados por Deus, quando andamos em comunhão com Ele pela fé. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos despertar, e que esse quadro, essa grande pintura que Deus está escrevendo na nossa vida, Ele possa estar no centro, né? Cristo possa realmente estar no centro e fazer uma grande parte, ou a maior parte dessa vida. Amém? Uma última coisa, alguém pode perguntar assim, se Cristo está no centro da nossa vida, onde que nós estamos? A nossa vida está oculta com Deus em Cristo. É como se nós tivéssemos morrido para nós mesmos. E agora quem vive em nós é o próprio Cristo. Né? É o que ensina a palavra de Deus, que a gente possa lembrar disso e fazer disso uma prática do nosso dia a dia. Viver pela fé no Cristo, né? E dizer como Paulo, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Deus abençoe, graça e paz.